Graças e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para gravarmos o vídeo da lição de número 8 da nossa EBD, que ela tem por título Promessa da Restauração. Tá? Então, a revista Compromisso é essa aqui, sempre eu apresento essa revista, tá? E para que os irmãos entendam melhor a vivência, vamos dizer assim, dos profetas menores, para que os irmãos possam entender onde eles atuaram, quais os reinos que eles atuaram. Essa revista aqui do primeiro trimestre de 2017, ela vai ajudar muito, tá? Da monarquia em Israel até os dias atuais. Então, quem tiver essa revista, você pode aí acompanhar, tá? De acordo com o profeta que vocês estão estudando, que nesse caso nós estamos estudando sobre o profeta Amós, tá? Então, vocês podem também utilizar essa revista para entender melhor a questão da história. Então nós estamos com a nossa lição de número 8, tá? Que ela tem por título, como eu já falei, a promessa da restauração. O textuário dessa lição da gente é Amós, capítulo 9, verso 14. O que eu gostaria de, antes de nós lermos o texto e continuarmos os nossos estudos, é o seguinte: eu preciso da ajuda de todos vocês, tá? Exemplo, não é ajuda financeira, não é que ninguém deposite dinheiro, não é isso. O que é que eu preciso? Eu preciso que todas as pessoas que curtem os nossos vídeos, que assistem os nossos vídeos, que utilizam esses vídeos como base para a ministração das lições, eu gostaria de pedir a vocês que incentivassem as outras pessoas também a curtirem os vídeos e a também assistirem os vídeos, como também a questão dos slides. Por quê? Porque o YouTube ele está com uma nova metodologia de trabalho. O YouTube ele não aceita mais vídeos na internet, no canal do YouTube. Eles não aceitam mais vídeos que não tenham tantas visualizações e não tenham likes. Por exemplo, eles mandaram uma correspondência, a gente pode dizer assim, uma carta de alerta dizendo o seguinte: que se esses nossos vídeos não tiverem pelo menos 1000 visualizações cada um, e não tiverem curtidas, que é os likes, o canal Davi Pérez irá sair fora do ar. Então, eu gostaria de pedir a todos vocês, tá? Tem muitas pessoas que utilizam esses vídeos como base para ministração, utilizam os slides, pegam as nossas dicas aqui, pegam as nossas ideias aqui e, na verdade, colocam em prática na sala de aula, onde eles estão ministrando na Escola Bíblica Dominical. E uma coisa que eu gostaria de pedir a vocês: somos muitos batistas no Brasil. Muitos batistas no Brasil. Não são poucos. E esse, até onde eu sei, é o único canal no YouTube que ministra as lições da revista Compromisso. Tá? Existem outros canais aí que ministram as revistas da CPAD, que ministram as lições da revista da Escola Bíblica Dominical, do presbiterianos, da turma do pessoal da igreja congregacional, enfim, são muitos canais. Agora, da igreja batista, da denominação batista, esse é o único canal que ministra as lições da revista Compromisso. E uma coisa também que eu gostaria de falar para todos os irmãos que estão me vendo nessa hora: a EBD é muito importante. Não deixe de ir para a EBD na sua igreja. É a EBD que nos faz crescer. É na EBD que nós aprendemos. É na EBD que nós tiramos dúvidas. Então é muito importante a ajuda de todos vocês que estão vendo esses vídeos, como também os outros vídeos que a gente já postou, tá certo? Então deixa aí o like, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo tá aí o slide da lição. Deixa o like, comenta, isso é muito importante para o nosso canal, tá certo? Já estamos com 350 inscritos, 352 inscritos. Nós gostaríamos que mais pessoas pudessem se inscrever no canal, que também é um ponto validador que o YouTube coloca pra gente. A gente precisa ter muitos inscritos. E até aqui nós temos 352 inscritos para a glória de Deus. Então, promessa da restauração é a nossa lição de hoje, tá? Essa lição já foi ministrada por mim domingo passado na Igreja Batista, tá? Eu estarei antes de sexta-feira, hoje é terça-feira, eu estarei antes da sexta-feira postando aí o vídeo da lição 9. Deixa eu logo dizer aqui o título da lição 9, tá? Visão de um povo em pecado. Lição 9, tá? Nós estaremos estudando o profeta Obadias, tá? Visão de um povo em pecado. Então aí já deixamos essa última lição que nós estamos estudando aí
referente ao profeta Amós. Estaremos semana que vem já estudando a questão do profeta Obadias. Então, o título da lição, promessa da restauração, texto áureo Amós 9,14, que nos diz assim: e trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Então, aí está a questão do texto áureo da nossa lição, Amós capítulo 9, o verso 14. O primeiro ponto da lição é a nossa introdução. Os irmãos aí, quem estiver acompanhando o slide, está vendo, né, a introdução. Na página seguinte do nosso slide, tem o nosso resumo dessa introdução, que eu começo dizendo o seguinte: Deus anuncia o fim do seu povo. Então Deus aqui já está cansado de falar com o povo. Deus está cansado de falar com o povo. Deus já falou através de vários profetas e está falando através de Amós agora. Esse diagnóstico é tomado por base das inúmeras investidas divinas sugerindo que o povo se arrependesse. Então Deus investiu pesado na publicação, vamos dizer assim, na publicidade do arrependimento. Deus ele investiu pesadíssimo nisso aí. Mas o povo, infelizmente, não quis ouvir a voz de Deus. O profeta informa mais à frente que o Senhor o tirou de detrás do rebanho para que ele profetizasse ao povo acerca do arrependimento. Está lá em Amós capítulo 7, 14 e 15. O que é que acontece aqui, tá? Amós, ele, nesse texto, se você ler o texto de Amós 7, 14 e 15, você vai entender o profeta dizendo o seguinte: eu não sou profeta, mas Deus, pela sua misericórdia e soberania, me tirou de detrás do rebanho para que eu profetizasse ao seu povo. Então, acredito eu que naqueles tempos, né, naqueles dias ali do profeta Amós, algumas pessoas chegaram e disseram assim: você não é ninguém. Você vivia cuidando de vaca, de boi, de bezerro, enfim. Quem é você para estar falando em nome de Deus? Então, acredito que Amós ele falou, né? Ele disse isso lá em Amós 7, 14, 15, devido à questão de alguém ter indagado ele da sua origem, né? Ele não era levita, ele não era da casa de Arão, né? Ele não era. Então, ele foi um profeta instituído por Deus. Ele foi um profeta que Deus assim disse: eu quero que você seja profeta, tá? Todas as consequências vieram devido à teimosia de Israel em não voltar ao Senhor. Tudo o que acontece na nossa vida e tudo o que aconteceu na vida do povo lá, dessa época aqui do profeta Amós, é tudo porque ninguém quis voltar ao Senhor. Tá? Já chegou uma pessoa para mim e disse assim: Davi, eu acho Deus muito egoísta, porque Deus ele quer louvor, ele quer glória só para ele quer que tudo seja para ele e tudo tem que ser por ele. Rapaz, ele é o Senhor. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele tem direito de ter adoração. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós viermos a ser, dependemos exclusivamente do Senhor. De mais ninguém. Não dependemos de poder político, não dependemos de situação financeira, não dependemos de nada, a não ser do Senhor. Certo? Promovendo assim acusações gravíssimas contra o povo. O que foi que aconteceu? O povo não quis voltar ao Senhor, aos caminhos do Senhor. O povo não quis voltar. Então, por esse motivo, foi promovida, através do profeta Amós, acusações gravíssimas com relação ao povo. Para Amós, a regeneração viria através da disciplina divina. Uma coisa que nós precisamos entender nesse contexto aqui do profeta Amós. Lembremos que Joel e os outros profetas que nós estudamos, eles falaram tipo João Batista: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Mais ou menos eles falaram isso. Se vocês prestarem atenção, o profeta Amós ele não falou nada disso. O profeta Amós ele veio como um advogado de acusação, dizendo o que realmente iria acontecer. E para ele, no ponto de vista dele, a correção, a regeneração viria através da disciplina divina, porque o povo não queria se arrepender. Deus falou por várias vezes, Deus falou por inúmeras vezes, mas o povo, na verdade, não quis se arrepender. Para que surja a restauração é necessário a ruptura com o pecado. Não existe restauração sem a ruptura, sem a quebra com o pecado. Eu não posso servir a Deus e servir ao diabo. Eu não posso servir a Deus
e servir às riquezas. Isso não significa dizer que o crente, o salvo na pessoa de Cristo, o homem que teme a Deus, ele não possa ser rico. Isso não tem nada a ver, tá? O homem que serve a Deus, ele pode ser rico. O homem que serve a Deus, ele pode ter muito dinheiro. O homem que serve a Deus, ele pode ter muitos bens nessa terra. Porém, aquilo ali ele tem de entender que pertence ao Senhor. Ele está simplesmente como um mordomo. Ele está simplesmente cuidando daquilo que pertence ao Senhor. Então, a gente tem de analisar por esse lado. Então, para o profeta, a restauração, para que haja restauração, é necessário a ruptura com o pecado. Deus não coabita com o pecado. Não existe mistura entre água e óleo. Não existe. Vivem juntos, mas não existe. Não se mistura. Está perto um do outro, mas não se mistura. Temos de ter cuidado com isso aí. Tudo aquilo que está podre não faz parte da nova estrutura. Entre parênteses eu coloquei aqui nova criatura. Está lá em Efésios 4, 28. Tá? Não existe. Tudo que está podre não faz parte da nova estrutura, isso é, da nova criatura. Se você hoje é uma nova criatura, se você hoje aceitou Jesus como Salvador de sua vida, se você hoje tem uma nova mentalidade de vida, não pode as coisas passadas, as coisas que vieram do mundo, as coisas que vieram de encontro à palavra de Deus, elas não podem fazer mais parte da sua vida. Desejo nós vamos ter? Sempre. Enquanto estivermos nessa vida, nessa terra, nós iremos sentir desejos, inclusive pecaminosos. Porém, o que é que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O projeto de esperança foi elaborado para aqueles que compreendem a própria limitação e se rendem à sua graça e misericórdia. Tá? A esperança, o projeto de esperança, ele foi elaborado para todos aqueles que entendem, que compreendem a sua limitação e aceitam a graça de Deus, no caso a graça de Cristo. Tá? A esperança ela não vem para soberbo, a esperança ela não vem para autossuficiente, a esperança ela não vem para pessoas que pensam que estão acima da média, não. A esperança ela vem, como o profeta estava informando para aquele povo da época lá, a esperança ela só vem quando o homem entende as suas próprias limitações e diz assim: Senhor, eu não sou ninguém. Por maior capacidade intelectual que eu tenha, por maior condição financeira que eu tenha, por maior estatura que eu tenho, eu não sou nada diante do Senhor. Nada diante do Senhor. Então esse foi o nosso resumo da nossa introdução. O primeiro ponto da nossa lição diz assim: vida na vida. Tá? O resumo desse segundo ponto diz assim: a principal atividade econômica da época era a agricultura. Tá? Naquele tempo o pessoal trabalhava muito com a agricultura, da qual o rei se apossava de quase toda a totalidade dos lucros originários do campo, dos campos. Então o que era que acontecia? O rei ele se apropriava de quase 100% de tudo que era produzido na agricultura daquela época. Altos impostos eram cobrados. A mão de obra humana teria de duplicar a jornada de trabalho e a própria terra tornava-se insuficiente para produzir os produtos necessários para a sobrevivência do povo e sustento do Estado. O que é que a gente quer falar aqui? O que é que o autor da lição está querendo dizer aqui? Que para que aqueles homens conseguissem, a exploração era tão grande do rei, que para que aqueles homens conseguissem se manter, ter o seu alimento e pagar os impostos, eles teriam de duplicar a sua jornada de trabalho, e a terra que eles produziam, ela não tinha capacidade de produzir todos os produtos que eram destinados a essa questão dos impostos. Não tinha. Era algo absurdo. Então o rei aí, na verdade, estava se apossando. Praticamente, eu não vou dizer com toda certeza na totalidade, mas praticamente o rei era proprietário de tudo que existia. Era uma exploração que existia naquela época lá com relação ao rei. O profeta enfatiza as condições desumanas das quais o povo era submetido. Nesta situação, por intermédio da súplica de Amós, por 2 vezes, olhe bem isso aqui, tá? Por 2 vezes o Senhor arrepende-se, tá entre aspas aí, e não permite que tal destruição venha sobre o povo. Está lá em Amós 7, de 1 a 6. Quais eram as destruições que viriam aqui diante do povo? Primeiramente era uma praga de gafanhotos, tá? Pior do que aquela do Egito, acredito eu. Muito pior. Então Deus tinha elaborado isso, que uma praga de gafanhotos iria destruir toda aquela terra. E a segunda questão era com relação a fogo. Tá? Aquilo tudo iria ser destruído através de fogo.
Mas por duas vezes, o profeta Amós suplicou ao Senhor. O profeta Amós suplicou ao Senhor: Senhor, não faça isso. Tenha misericórdia. Senhor, não faça isso. Tenha misericórdia. Por duas vezes, Amós suplicou a Deus. Isso não significa dizer que Amós determinou a Deus. Isso não significa dizer que Amós ele impôs a Deus que Deus teria de fazer aquilo. Não. Deus é o Senhor. Não adianta a gente estar discutindo aqui que eu ou qualquer outra pessoa venhamos a impor alguma coisa a Deus, venhamos a ordenar a Deus, venhamos a mandar em Deus. Isso não existe. Tá? Amós, por sua vez, ele suplicou ao Senhor. E o texto, tanto o texto bíblico como a questão do texto da revista, diz que Deus se arrependeu. E eu coloco aqui embaixo: arrependimento em relação a Deus não quer dizer que aquilo que ele está permitindo acontecer esteja errado. Não significa dizer que os gafanhotos que Deus iria permitir que viesse, que o fogo que Deus iria permitir que viesse, estivesse errado. Não. Deus é justo. Ele trabalha em cima de justiça. Tá? Simplesmente ele ordena uma mudança sem mudar a sua vontade. Ele ordena uma mudança sem mudar a sua vontade. Quer um exemplo bem claro sobre isso? Nós sabemos que, inclusive, a própria ciência diz que o homem nasce, cresce, envelhece e morre. Então, todos nós um dia vamos morrer. Todos nós um dia vamos morrer. Tá? Ou mais cedo ou mais tarde, um dia a gente vai partir dessa terra. No caso de Ezequias, o rei Ezequias, quem lembra lá, foi que aconteceu? O profeta Isaías chegou diante de Ezequias e Ezequias estava com uma doença mortal. A Bíblia relata isso claramente. E o que é que acontece? A Bíblia diz que o profeta Isaías chegou lá e disse: ó, arruma a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. E a Bíblia diz que o profeta, quando saiu da presença do rei, o rei virou, estava deitado, o rei virou com o rosto para a parede e disse: Senhor, lembra-te e peço-te de que andei nos teus caminhos e fiz o que era reto aos teus olhos. Resumindo, o rei disse: eu não quero morrer, Senhor, mas eu gostaria que o Senhor se lembrasse que eu andei nos teus caminhos e fiz o que era reto aos teus olhos. O que é que acontece? A Bíblia diz que imediatamente o profeta não chegou nem no pátio do palácio. A Bíblia diz que Deus falou com ele, mandou que ele voltasse, chegasse lá no rei e dissesse: Deus te acrescentou 15 anos de vida. Deus estava errado em dizer que ele iria morrer? De forma alguma, ele é o Senhor da vida. Mas por uma súplica, Deus mudou, como eu coloquei aqui. Deus ordena uma mudança, sem mudar a sua vontade. O que é que acontece? Ezequias morreu, mas após os 15 anos lá, Ezequias morreu. Então nós temos de entender o seguinte: Deus ele não se arrepende como nós. O arrependimento para a gente ele é baseado em cima de um erro. Eu errei, então por este motivo eu me arrependo do erro que cometi. No caso de Deus é diferente. Deus ele não se arrepende de erro porque ele não erra. Deus ele muda, ele ordena que haja uma mudança daquele propósito sem ser mudado a sua vontade. Então arrependimento para Deus é dessa forma. Para nós o arrependimento é em cima de um erro cometido. E Deus ele não erra. Então por isso Deus ele não se arrepende. Então espero que tenham entendido essa questão aí com relação ao arrependimento divino, que não é um arrependimento semelhante ao nosso, tá? É uma mudança de estratégia, é uma mudança, é uma ordenança de mudança daquilo que estava para acontecer, tá certo? Deus se mostra pessoal, mesmo que o povo estivesse errado. A misericórdia de Deus atinge os mais inescrupulosos pecadores. Tá? Quando a gente vê aí pessoas pintando e bordando, fazendo o que bem querem, dizendo o que bem querem, vivendo da forma que bem querem, a gente diz: rapaz, esse camarada ainda está vivo, esse camarada ainda está assim. É a misericórdia de Deus. Deus ele tem misericórdia, Deus ele é misericórdia. Como pais, por mais errados que os nossos filhos estejam, sempre olharemos com um olhar de amor e afeto, porém nunca esquecendo que a correção é essencial para a restauração. Como pais, nós de forma alguma iremos bater num filho da gente. Se alguém fizer isso é porque não sabe o que é ser um pai ou uma mãe. Mas se você estiver um dia exemplando seu filho por simples vingança, por vontade, por prazer, meu amigo, eu acredito e vou lhe dizer com toda certeza, você nunca sabe o que é ser um pai ou uma mãe. Porque o pai, ele tem obrigação de educar o seu filho. A sociedade de hoje diz que não pode bater, a sociedade de hoje diz que não pode dar nenhuma palmada, a sociedade de hoje diz que é errado, é crime, mas é a única coisa que corrige, é a única coisa que molda o caráter, é limites.
Se o seu filho ou a minha filha não tiver limites, a coisa pode desandar e você pode fugir do controle dela. Tá? Então, como um pai se compadece do seu filho, assim Deus se compadece daqueles que o temem. Assim como Deus, né, Jesus ele diz, qual pai que o filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Qual o pai que o filho lhe pede um peixe e ele lhe dá uma serpente? Então Jesus ele quis dizer tudo com isso. Ele disse, não existe pai dessa forma. E se existir, tem alguma coisa errada aí com relação à mente do cara. Está errado. Então Jesus ele enfatizou, assim como o pai terreno sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial saberá dar boas coisas àqueles que vos pedem. Então temos de entender isso, tá? O arrependimento de Deus é totalmente diferente do nosso. Deus, na verdade, ele não se arrepende. Deus ele ordena uma mudança. Porém, a sua vontade permanece da forma que está. Tá? Então, o nosso segundo ponto da lição, correção de rumo. Para os irmãos que estiverem vendo aí o slide da lição, correção de rumo, os irmãos estão vendo que existem dois nomes aí que estão em amarelo e negrito, tá? Dois nomes aí, o prumo e o cesto. Então nós vamos entender o que significa esse prumo e esse cesto, tá? O prumo, está lá no nosso resumo. Esta simbologia nos faz entender que o profeta viu Deus em cima de um muro com um prumo na mão. Este muro refere-se ao reino de Israel, construído solidamente e precisamente aprumado. Então o que é que acontece? O profeta teve uma visão e viu Deus, e viu que Deus, a figura de Deus, estava em cima de um muro, e esse muro estava aprumado. Tá? Trazendo para a nossa realidade, um pedreiro, quando vê um muro edificado e verifica que o mesmo está fora de prumo, está torto, né? Em primeiro lugar, se o muro estiver fresco, mole, o cimento ainda não estiver petrificado, ainda existe possibilidade de o colocar em prumo. Então, os irmãos já prestaram atenção, já viram algumas vezes, o tijolo está aqui, né? O pedreiro vem, quando o cimento está fresco, o pedreiro vem dar uma batidazinha com a colher para que o muro, para que o tijolo vá para o lugar que o prumo vai dar perfeitamente, tá? Quando o cimento ainda está fresco, quando ainda não está enrijecido. Tá? Agora, se o muro já estiver enrijecido, só com a destruição do mesmo é que poderá ser edificado outro muro dos padrões do prumo do pedreiro. Quando o muro está fora de prumo, eu estava ministrando a lição lá na classe e teve um aluno, um irmão lá, que na hora que eu ministrei isso aqui, o aluno disse assim: Davi, mas a gente poderia completar com massa. A gente poderia rebocar, fazer um reboco mais grosso para que esse muro ficasse no prumo. Pode. Porém, o que é que acontece? Quando se coloca muita massa em um lugar que não é devido, essa massa futuramente ela tende a cair. Quem estiver entendendo pelo lado espiritual que eu estou falando, vai entender que não dá certo. As coisas que estão fora de prumo, elas tendem a ser aniquiladas. Por isso que o profeta viu Deus em cima de um muro que estava aprumado. Mas se aquele muro estivesse fora do prumo, Deus teria não de consertá-lo, Deus teria de derrubá-lo e edificar outro. É a mesma coisa quando a Bíblia diz assim: se vos despistes do velho homem e vos vestistes do novo homem. O que é que a Bíblia está querendo dizer isso? Você acabou com as coisas velhas, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Acabou aquilo ali, tem de acabar. Não pode permanecer. Lembram que no slide passado a gente disse? Não há, para que haja regeneração, tem de haver uma ruptura com o pecado. Não pode, o pecado não pode andar junto. Então se eu penso que o muro está torto e eu vou colocar uma camada de cimento maior para rebocar, eu estou entendendo que eu estou andando junto com o pecado, estou camuflando o pecado. Isso um dia vai estourar. Isso um dia vai dar um salitre. Então é isso que eu gostaria de falar para os irmãos. E lá na classe também eu falei para o irmão e acredito que ele entendeu isso. Não adianta o reboco mais grosso. Adianta sim. Se o muro já estiver enrijecido, derrube-o, retire a roupa velha, vista uma roupa nova, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, para que o homem não esteja em pecado diante de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é santo. Então essa aqui é a questão do prumo, tá?
Questão do cesto. Esta simbologia refere-se à última colheita anual de frutos, possivelmente em outubro. Tá? Nos faz entender que era por ser a última colheita. Faz menção à última oportunidade dada a Israel para o arrependimento. Então Deus ainda estava dando a última oportunidade a Israel para que ele se arrependesse. Então quando o profeta viu essa visão do cesto, ele quis dizer o seguinte, a última colheita do ano. Então Deus está dizendo a vocês, é a última oportunidade. Deus é tão misericordioso que diante das atrocidades que o povo estava fazendo, Deus ainda disse, eu vou ter misericórdia de vocês mais uma vez. Trazendo à nossa memória que o Senhor não se arrependerá mais, nem mostrará por eles misericórdia, tudo devido à rejeição ao arrependimento. Então Deus está dizendo, essa é a última chance, eu não tenho mais o que fazer com vocês, a não ser aplicar a correção, aplicar a disciplina. O confronto, terceiro ponto, esse confronto aqui fala sobre o profeta Amós e o sacerdote Amazias. Vamos entender direitinho isso aqui. O sacerdote que deveria ser instrumento de Deus na terra tornou-se um bajulador do rei. O Amazias, que era o sacerdote da época, ele tornou-se um bajulador do rei. O mesmo foi até Jeroboão e relatou que Amós estaria profetizando a morte do rei. E na verdade ele profetizou a condenação da casa de Jeroboão. Ele não disse que o rei iria morrer. Ele condenou, ele só, a casa de Jeroboão está condenada por causa do pecado. Mas ele não só, ele vai morrer não. Amazias não era sacerdote escolhido por Deus. Não pertencia à tribo de Levi, não pertencia à casa de Arão. A forma de enxergarmos o mundo à nossa volta depende do nosso relacionamento com Deus. Então, o que é que o autor da lição está querendo dizer aqui? Se nós estivermos conectados com Deus, nós iremos perceber as atrocidades que estão acontecendo nesse mundo que a gente vive. Da mesma forma, Amazias daquela época, como sacerdote, ele era um representante de Deus na terra. Mas como ele não era um sacerdote escolhido por Deus, não fazia parte da tribo de Levi, não fazia parte da descendência de Arão, aquele homem ele era um homem carnal. Ele só via aquilo que os olhos humanos mostravam a ele. Então, a forma de nós enxergarmos as coisas que passam no mundo depende do nosso relacionamento com Deus. Tem pessoas que dizem que a prostituição é normal. Tem pessoas hoje que dizem que o homossexualismo é normal. Tem pessoas que hoje dizem que o adultério é normal, que a pedofilia é normal. Então essas pessoas não estão tendo um relacionamento com Deus. E se você tiver um relacionamento com Deus, você vai enxergar que todos esses pontos que eu falei aqui estão fora da vontade, estão fora dos planos de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Frase proferida por Cristo ressalta quando o sacerdote Amazias estava com o coração cheio de pecado, o próprio sacerdote com o coração cheio de pecado, restringindo o templo a um local de interesses particulares e do rei. Deus estaria sujeito à vontade do governante. Então aqui não era Deus que mandava. Entenda o que eu estou dizendo. O rei, o sacerdote fazia com que o rei mandasse, inclusive até na divindade, até em Deus. Só que em Deus ninguém manda. Tá? E por este motivo o profeta não poderia falar nada que estivesse contrário à vontade do rei. O profeta, na verdade, estava sendo amordaçado pelo sacerdote. O sacerdote só queria que ele falasse aquilo que agradasse ao rei. E Deus não estava nem para Deus. Se agradasse ao rei já estava bom demais. Tornando Betel um centro cultural governado por pessoas referências do rei. Então o rei foi que colocou os seus ministros lá, os seus administradores lá, para fazerem a sua vontade e simplesmente a sua vontade. Amós entende que sua vida só tem sentido com Deus no comando dela. Sua palavra estão sustentadas no Deus de Israel, e o mesmo é corajoso em afirmar consequências que estão vindo sobre o povo devido à desobediência a Deus. Amazias transformou o santuário, que deveria ser um local de encontro com Deus, em um local de opressão econômica, idolatria e coação. Nossa maneira de culto mostrará toda a diferença em nossas vidas. Então aquilo que você está, da forma que você está cultuando a Deus, vai fazer toda a diferença na sua vida. Tá? Então, aquele sacerdote, ele estava totalmente fora dos caminhos do Senhor e queria que tudo que Amós falasse fosse de acordo com a vontade do rei e não de acordo com a vontade de Deus. Tá? O quarto ponto da nossa lição, o dia do Senhor. Para Israel, o dia do Senhor seria um dia em que Deus destruiria através de catástrofes os inimigos de Israel. Para aquele povo, o grande dia do Senhor
o dia do Senhor, seria o dia em que Deus iria destruir os inimigos de Israel com catástrofes. Tá? Amós vem desconstruir esta ideia. Um dia que seria de luz, tornar-se-ia em trevas. Joel 2:31 fala sobre isso. O grande e terrível dia do Senhor, dia de decepção, vergonha e de constrangimento, trazendo à tona a verdadeira liberdade conquistada por Cristo na cruz. Então, o que é que significa o dia do Senhor? O dia do Senhor, como a própria Bíblia diz, é o grande e terrível dia do Senhor. Grande para a salvação daqueles que esperaram a vida toda. Esperaram a volta de Cristo. Esperaram com alegria, com paciência. Decepção. Terrível. Para aqueles que passaram a vida toda pregando o Evangelho. A vida toda ministrando lições. A vida toda falando de santidade. A vida toda fazendo, pensando que estava na vontade de Deus. E no final, a Bíblia diz que ele vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Grande para a salvação daqueles que esperaram. Terrível para aqueles que nunca aceitaram Jesus como Senhor. E para aqueles que pensaram que aceitaram e estavam vivendo a vida toda em pecado. Então pensemos nisso. O quarto ponto da nossa lição: Deus sobre o altar. No afastamento de Deus, o povo passou a viver de esperança em suas próprias expectativas humanas. Quando nós nos afastamos de Deus, aquele povo se afastou de Deus. Eles passaram a esperar nas suas expectativas humanas. Esperaram em nada, porque as nossas expectativas humanas não existem sem a presença do Senhor. Construir estruturas de morte e terror. Construiu estruturas de morte e terror. E viveu pautado em uma religiosidade falsa, onde estava longe de ser o centro desta fé. Viveram a vida toda, como eu disse, vivendo uma religiosidade falsa, sem Deus estar no centro dela. O profeta descreve Deus em cima do altar. De lá, golpeia a estrutura, fazendo ruir sobre todos os seus ocupantes. O próprio Deus se encarregará de desfazer o local de ritos que dizem desprestigiá-lo. Então, o profeta viu que Deus iria destruir pessoalmente aquele local em que estavam dizendo que estavam prestigiando a Deus e estavam fazendo torpezas. Israel caminha longe de Deus, promovendo a reversão do que experimentou no Êxodo. Eles foram tirados do Egito, passaram 40 anos no deserto e Deus ali libertou eles do cativeiro, na verdade. E aquele povo estava tentando reverter a situação. Estava em um processo de liberdade e gostariam de voltar ao cativeiro. Amós nos exorta a perceber a esperança que brota de um arrependimento sincero. A esperança, ela brota de um arrependimento sincero, não de choro, de não fazer mais aquilo que vinha sendo feito. O retorno a um projeto divino que suscite vida e liberdade. Um relacionamento com Deus que nos faça transpor as barreiras impostas por nossas limitações. Um relacionamento sincero com Deus. Quando nós vamos orar, muitas vezes, Deus, tu sabes. Não, Deus ele sabe, mas Deus ele quer que a gente fale. Comunhão, conversa, diálogo, expor o problema. É isso que Deus quer. Então Deus quer comunhão com o seu povo. Então, meus irmãos, essa foi a nossa 8ª lição do nosso 4º trimestre de 2017, promessa de restauração. Domingo que vem, nós estaremos estudando a lição Visão de um povo em pecado, lá com o profeta Obadias, tá? A nossa lição 9. Então, antes do domingo, tá? A irmã Tânia, pode ser que ela esteja me escutando, tá? E outras pessoas aí que ministram a lição através dos slides e pegam esses vídeos para uma base. Antes do domingo aí, acredito que sexta-feira eu estarei postando o vídeo da lição número 9, tá? Juntamente com o slide. Nos ajude curtindo esse vídeo, curtindo os demais vídeos, se inscrevendo no canal e incentivando outras pessoas a também se inscreverem no canal para a honra e glória do nosso Deus e que Deus possa nos abençoar.